Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui sobre o corpo humano, né, sobre a fisiologia humana. A gente vai falar hoje sobre o sistema cardiovascular, que também é chamado de sistema circulatório, né? Hoje em dia a gente chama mais de sistema cardiovascular. Então, meu nome é Danúbia, sou professora de biologia e espero ajudar vocês, tá? Bom, sistema circulatório, chamado sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração, os vasos sanguíneos e é responsável aí pelo transporte de nutrientes e oxigênio para diversas partes do nosso corpo. A circulação sanguínea, ela vai corresponder a todo o percurso que o sistema circulatório, que o sangue vai realizar no corpo humano, tá? E esse percurso, a gente chama de completo, e sangue, né? E esse sangue, ele passa 2 vezes pelo nosso coração. E por conta disso, a gente diz que a gente tem que o ser humano, né, os mamíferos, eles possuem uma circulação dupla, tá? Então, esses circuitos, né, que eu falei, que ele passa 2 vezes pelo coração, a gente chama de pequena circulação e grande circulação, né? Então, vamos entender o que seria uma pequena circulação. A pequena circulação, ou circulação pulmonar, como também é chamada, ela vai consistir no caminho que o sangue percorre do coração para os pulmões, né, para ser oxigenado, e dos pulmões de volta para o coração, certo? Então, seria essa parte aqui, do coração para o pulmão, onde ele chega aqui no coração, o sangue chega no coração, que a gente chama de sangue venoso, ele chega pobre em oxigênio, aí ele vai ser oxigenado no pulmão e envolvendo aí o processo da hematose, lá nos alvéolos pulmonares, que a gente estudou lá no sistema respiratório, e após ser oxigenado, ele vai ser devolvido para o coração. Então, isso a gente chama de pequena circulação, tá? Então, o sangue venoso, que é o rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, ele é bombeado do ventrículo, certo, direito para a artéria pulmonar e vai se ramificar aí para o pulmão direito, certo, e depois pulmão esquerdo. E nesses pulmões o sangue vai ter capilares, né, que são os alvéolos, e nesses alvéolos vai haver as trocas gasosas, processo aí que a gente chama de hematose. Aí ele vai ser oxigenado, vai ser devolvido pelas veias pulmonares para o coração, tá? Através das veias pulmonares, ele é levado do coração para o átrio esquerdo. Então, o sangue que circula apenas do pulmão para o coração e do coração para o pulmão e do pulmão para o coração, a gente chama de pequena circulação, tá? Mas a grande circulação, que seria isso, né? Essa grande circulação, ela envolve todo o nosso sistema, né? Circulação aí do sangue. Então, a grande circulação, a circulação sistêmica, é o caminho que o sangue faz do coração aos tecidos, aos órgãos, né? Todo o corpo e vice-versa. Então, no coração, esse sangue, ele é arterial, ele é vindo para os pulmões, no sangue arterial. No coração, o sangue arterial, ele vem dos pulmões, ele é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo passa para a artéria aorta, e assim ele vai ser levado para o corpo, tá? Então, a gente viu, eu vou mostrar a vocês quando ver o coração novamente, o caminho direito desde o início, tá? Então, ó, levando em conta aí, desde a parte dos tecidos até o pulmão, o coração, o pulmão que é oxigenado e depois devolvido pelos tecidos, ele vai percorrer todo esse caminho aqui que a gente chama de grande circulação. Então, o que é que vai ocorrer? O sangue, né, ele tá aqui no corpo, ele vai receber, ele tá aqui nessa parte vermelhinha, é o oxigenado, que a gente chama, tá? Ou arterial, o sangue arterial, e aqui é o sangue venoso, tá? Em azulzinho. Esse sangue aqui, pobre em oxigênio, né? Rico em gás carbônico, ele vai pelo coração, certo? Ele vai ser trazido pelo coração aqui, pela veia cava, tá? Pela veia
pelas veias. As veias sempre elas levam o sangue para o coração, tá? E as artérias elas devolvem o sangue para o coração para depois do corpo. Então, a veia vai levar esse sangue venoso aqui para o coração. A veia cava, ele vai entrar no átrio direito, depois ventrículo direito, e daqui ele vai ser bombeado pela artéria pulmonar para o pulmão, certo? Enviado para o pulmão, onde ele vai ser oxigenado. Aí pela veia pulmonar ele é devolvido para o coração e chegando pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e depois vai para a artéria aorta, que devolve esse sangue oxigenado para o corpo. Esse percurso aqui, gente, a gente chama de grande circulação, porque ele envolve os tecidos e o pulmão também, tá? Onde está oxigenado. Então, é todo o percurso que o sangue faz, certo? Aí a gente chama de grande circulação ou circulação sistêmica. Eu vou revisar com vocês depois esse caminho aqui do coração, quando a gente for ver o coração, tá? A parte do sangue, de novo, mas aí eu falei só no geral. Aí eu vou falar a vocês. Bom, o sangue, né? Os componentes aí do sistema circulatório. Primeiro, o sangue, que é o componente mais importante. O coração é a bomba que vai levar, né? Esse sangue, vai transportar esse sangue, mas qual a importância aí do sangue, né? O sangue, ele é um tecido, tá? Um tecido conjuntivo, um tecido líquido, que exerce papel fundamental aí. Ele percorre a corrente, é pela corrente sanguínea que vai ter aí, né? A presença de oxigênio, nutrientes para os nossos tecidos, para a nossa célula. Então, desse modo, ele vai retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares, como gás carbônico, produzido aí na respiração celular. Lembrando que o sistema respiratório ele está interligado aqui, porque na medida que, aliás, todo o nosso corpo humano ele está interligado, né? Porque se a gente parar para pensar, lá no sistema digestório a gente adquiriu nutrientes, esses nutrientes foram absorvidos, né? E esses nutrientes vão ser utilizados para a gente ter respiração celular, né? Manter energia para fazer nossas atividades. Aí a gente segue para o sistema respiratório. Depois da respiração celular, né, que absorveu aí os nutrientes, formou ATP, esses resíduos que vão sobrar vão ser gás carbônico, né? A gente vai precisar do oxigênio, que foi utilizado, inspirado no sistema respiratório, na respiração pulmonar, para quebrar esses nutrientes aí, né, e fornecer energia ATP. E depois o resíduo é o gás carbônico, tá? Que vai ser liberado também na respiração, né? Na expiração. Só que esses nutrientes, esse gás carbônico, né? E esse oxigênio que foi preciso aí, que é produto dessas reações, né? Da respiração celular, o gás carbônico que é um produto e o oxigênio que é utilizado para esse processo, ele vai percorrer pelo sangue, tá? Os nutrientes, tudo vai percorrer pelo sangue. Então, e o sistema circulatório está associado com isso aí, com esse transporte. Então, o sangue, ele parece um líquido homogêneo, mas se a gente observar no microscópio, ele é heterogêneo, tá? Pois eles possuem aí os glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas e plasma, que são os componentes do sangue. Tá? Aí, depois a gente vai ver aí, quando for estudar o sangue com mais detalhe, o que seria, né, só para dar uma revisada com vocês, né? Tem um tecido, quando vocês forem dar uma revisada em tecido sanguíneo, aí vocês vão aprender, né, a função dos glóbulos brancos, plaquetas, plasma e glóbulos vermelhos. Mas só para deixar a aula mais completa, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, eles são responsáveis por transportar os nossos nutrientes, né? Os glóbulos brancos é a nossa defesa. As plaquetas têm a relação aí com a nossa coagulação sanguínea, tá? Bom, por
coração é outro componente aí, é o nosso principal órgão aí do sistema circulatório, tá? O coração da pessoa, ele tem um tamanho aproximadamente de uma mão fechada e bombeia o sangue para todo o corpo, sem parar, certo? Ele é localizado, a gente costuma dizer que o coração tá no lado esquerdo, mas na verdade ele tá um pouquinho mais voltado para o lado esquerdo, mas ele tá encaixadinho no meio entre os dois pulmões, tá? Então, o peso médio de um coração é 300 gramas, variando do tamanho e sexo, né, do indivíduo. Ele é um órgão muscular, que se localiza aí abaixo das caixas torácicas, entre os pulmões. Funciona como uma bomba dupla, né, porque o sangue vai circular 2 vezes aí nesse coração, né, como a gente viu, certo? E funciona aí impulsionando o sangue por meio de 2 movimentos, a contração da sístole e o relaxamento da diástole. É isso aí, sístole e diástole, que a gente percebe esse barulhinho, né, quando a gente vê tum, 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 tum. É justamente essas concentrações, tum, tum, da sístole e da diástole, tá? Bom, então aqui eu tenho a estrutura de um coração, a veia cava, certo? Que vai levar o sangue do corpo para o coração, ou pelo átrio, que vai desembocar aqui no átrio direito, tá? Aqui eu tenho a veia cava superior, nessa parte de cima, né? A veia cava inferior, que vai levar o sangue aqui para o coração, desemboca no átrio direito, que vai depois para o ventrículo direito. Aí esse sangue aqui vai para o pulmão pela artéria pulmonar, aí é oxigenado. Aí vem a veia pulmonar que tá aqui, devolve esse sangue oxigenado para o coração pelo átrio esquerdo, segue para o ventrículo esquerdo e depois ele é bombeado para a artéria aorta, que vai devolver o sangue para o corpo. Esse ventrículo esquerdo aqui, ele tem um tecido mais espesso, né, mais resistente, mais fibroso, justamente porque ele vai ter mais força para bombear o sangue de volta para o corpo. Bom, principais componentes aí, né, do coração, tá? A gente tem o pericárdio, que é a membrana que reveste o exterior do coração, certo? A parte exterior, pericárdio. Temos o endocárdio, que é a membrana que reveste o interior do coração. O miocárdio, que é um músculo situado entre o pericárdio e o endocárdio, tá? Temos o átrio, né, ou aurículas, a gente chama também de aurícula, porque se for observar um coração mesmo, ele parece como se fosse uma orelha, tá? Então, a gente tem aí a aurícula direita, tá? Também temos a aurícula esquerda. Ventrículos, certo? Os ventrículos, que é por onde o sangue vai sair do coração. E a válvula tricúspide, que impede, essa válvula tricúspide, gente, ela impede o refluxo do sangue do átrio direito para o ventrículo direito, né? Ela impulsiona para que esse sangue vá percorrer o caminho certo, certo? Seria aí para a veia, para o pulmão. Ela impede que no processo da sístole e diástole, esse sangue retorne. A válvula mitral, tá? Que é o que impede o refluxo também do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, certo? Impede aí nos movimentos, durante, né, os movimentos de sístoles e diástole. Ela impede, essas duas válvulas, elas funcionam impedindo aí esse refluxo. Quando algumas pessoas, né, têm alguns problemas aí nessas válvulas, principalmente quando é mais jovem, quando é mais criança, porque elas ainda não estão funcionando como deveria, né? Aí, o que é que acontece? Fica como se fosse um chiadinho, certo? Naquele barulho no coração, no tum-tum. Aí a gente chama isso de sopro, né? O que popularmente é chamado de sopro. Então, ela vai, essas válvulas, elas controlam aí, tá? O refluxo aqui, para que esse sangue não retorne, tá?
Bom, o sangue, vamos ver o caminho agora, né? O sangue, ele vai entrar pelo átrio direito, tá? Aqui é o átrio direito, pela veia cava, né? A gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior. Ele vai entrar por aqui. Deixa eu pegar, acho que dá pra vocês verem com a setinha, né? Aqui. Ele vai entrar aqui pelo átrio direito, tá? Pelas veias cavas ele vem pelo átrio direito. Aí percorre aqui o ventrículo direito. Daqui ele vai seguir para os pulmões, tá? Para ser oxigenado, né? Aí ele é devolvido pela veia pulmonar, tá? Para chegando aqui pelo átrio esquerdo. E do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, depois é devolvido pela aorta, que vai liberar para as partes do corpo. Bom, vasos sanguíneos, a gente falou aí de veia, artéria, né? Vamos conhecer aí quais são os vasos. A gente tem os vasos sanguíneos, né? São tubos do sistema circulatório, que vão ser formados aí por uma rede, tá, de artérias e veias que se ramificam, formando os capilares, também as veias. Então, a gente tem as veias que levam ao coração o sangue vindo do corpo, tá? E as suas paredes são mais finas que as artérias. Já as artérias, elas têm uma parede mais espessas, ela leva o sangue do coração para todo o corpo. Tá certo? Então aqui a parede dela é mais espessa. A velocidade que o sangue percorre uma artéria é bem maior. Se a gente uma curiosidade é que mais ou menos assim, cerca de 2 minutos, cerca de 50% do seu sangue pode ser fluído pela artéria. Por isso que é tão perigoso, um risco de uma pessoa morrer se atingir uma artéria é muito grande, tá? Muito alto. Bom, os capilares, eles já são ramificações aqui do tecido e por aqui vai ocorrer, tá, o transporte de oxigênio nas células, tá? Então, a artéria são os vasos do sistema circulatório que saem do coração e transportam o sangue aí para outras partes do corpo, tá? A parede da artéria, como eu falei, é bem mais espessa. Ela é formada por um tecido muscular elástico, bem fibroso, tá? Que suporta aí a pressão do sangue. O sangue venoso rico em gás carbônico, ele é bombeado do coração para os pulmões através das artérias pulmonares. Então, a gente pode dizer, a artéria, ela só vai ter sangue arterial oxigenado, não. A artéria pulmonar, certo? Ela vai bombear sangue venoso, certo? Rico em gás carbônico para o pulmão, porque as artérias sempre vão levar o sangue, do coração para as outras partes do tecido. Então, cuidado aí para não cair nessa pegadinha de que as artérias apenas vão circular em sangue oxigenado, pois a artéria pulmonar, ela vai levar sangue venoso para o pulmão para poder ser oxigenado, tá? Bom, enquanto o sangue arterial rico em gás oxigênio é bombeado do coração para os tecidos do corpo através da artéria aorta. Então, a artéria pulmonar, ela é a única que vai enviar sangue venoso para o pulmão para poder ser oxigenado e depois ela vai retirar o sangue do coração oxigenado para as outras partes do corpo. Então, a função da artéria é levar sangue do coração para os órgãos, para o corpo, tá? Para as outras partes do corpo. Essas artérias, elas se ramificam pelo corpo, ficam bem fininhas e a gente chama de arteríola, tá? Que depois vão se ramificar ainda mais, formando capilares. Então, aqui eu tenho a parte da artéria, ela é formada também no tecido conjuntivo bem fibroso, tá? A túnica e a túnica adventícia, que é o tecido que reveste a artéria. Bom, a veia, gente, ela tem, onde vai ter essa válvulazinha, tá? Essa válvulazinha que vai ajudar a não ter o refluxo, né?
o retorno do sangue. Por isso que ela possui essa válvulazinha aí, certo? Então, ela tem um tecido menos espesso do que a artéria. Ela vai transportar o sangue de volta dos tecidos, dos órgãos para o coração. Ela sempre vai transportar o sangue para o coração. Por conta disso, a maior parte de sangue transportado pelas veias é o sangue venoso. Porém, o sangue do que vem do pulmão pela veia pulmonar, ele é oxigenado. Então, a única parte aí que a veia vai transportar sangue oxigenado é pela veia pulmonar, tá? E nos demais aí vai ser sangue venoso. Capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias, né? Aqui, artérias e veias que vão se ramificando. Suas paredes, elas são apenas uma camada de células mais fininha, para permitir aí a troca aí gasosa, tá? Capilar vem mesmo desse nomezinho, do nome cabelo, que é bem fininho, tá? Os capilares, eles se ligam à veia, levando sangue de volta para o coração. Como é que funciona aí também o coração? Que a gente viu, né? O processo de sístole e diástole. Então, ele trabalha como uma bomba de contração que se contrai e se dilata. Então, se a gente for escutar o barulhinho do coração, a gente vai escutar aquele barulhinho, né? Tum, 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 tum. Isso aí são as batidas, tá? Então, essas batidas do coração é justamente por esses movimentos aqui, de sístole e de diástole. Então, quando o coração está em sístole e o átrio está em sístole, quer dizer que ele está contraindo, está enchendo aqui o ventrículo de sangue, aí o ventrículo está relaxando, está sofrendo diástole. Quando esse ventrículo ele contrai, aí aqui o átrio sofre diástole, tá? Então, sístole e diástole. Sístole e diástole. Aí, aqui está em sístole e aqui está diástole. Sempre vai ser vice-versa, tá? Então, o sangue vai chegar aqui pelo átrio, sofre diástole, aliás, sístole, se contrai, enche aqui o ventrículo que está relaxado, sofrendo diástole. Depois esse ventrículo contrai, aí o coração aqui, o átrio relaxou, né, sofreu sístole, diástole, aliás, e o ventrículo, quando sofreu sístole, contraiu, ele vai encher aqui, ó, a veia. Vai sofrer sístole e contrair para levar sangue para a veia e vai levar, né, para o pulmão, enfim, vai ter aquele percurso, certo? Então, sempre que um está sofrendo sístole, o átrio está sístole e o ventrículo está diástole, né? Está contraindo, está relaxando. Quando esse ventrículo ele relaxa, ele contrai, sofre sístole, aí o átrio sofre diástole, tá? Ele relaxa. Então, sempre vai ter esse movimentozinho, contração, relaxamento, aí faz esse barulhinho, tum, 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 tá? Das musculaturas. Bom, medindo aí a pressão arterial. Essa pressão que a gente mede, ela é justamente o fluxo do sangue que vai percorrer aí nos ventrículos, tá? Então, a pressão arterial que se mede, ela é a pressão exercida nas paredes da aorta após ser lançada pelo ventrículo esquerdo. Então, ela é diferente aí da sístole e da diástole, tá? A pressão arterial máxima, ela vai corresponder ao momento em que o ventrículo esquerdo vai bombear para dentro da aorta, tá? Já a pressão mínima é que se verifica quando ocorre aí a diástole no ventrículo. Então, sístole seria a pressão máxima, certo? E a mínima seria o processo de diástole. Tudo isso ocorrendo no ventrículo. Então, a pressão arterial máxima, ela corresponde a 120 milímetros aí de mercúrio, enquanto a mínima 80 milímetros de mercúrio, né? Que a gente chama que é mais ou menos a pressão normal aí 12 por 8. Quando o indivíduo é hipertenso, né, ele tem a pressão maior, né, que é isso a gente chama de hipertenso. Quando ele tem menor do que isso, a gente chama de hipotenso, tá? Aí a gente mede isso por meio de um aparelho chamado esfigmomanômetro, que é aquele que, né, que bota aqui para medir a pressão, tá?
E o valor da pressão arterial é importante aí para a gente saber se vai ter ou não algum problema aí no coração. Bom, doenças relacionadas ao coração, né, o sistema circulatório. A gente tem a aterosclerose, que são as veias entupidas, né, por obstrução aí por placas de gordura. Imagine aqui, vou voltar aqui rapidinho, tá, gente? Imagine essa veia aqui. Deixa eu pegar um amarelinho aqui, ó. Tudo isso aqui, essa gordura aqui, que vai se acumulando nas paredes. Aí a gente chama de aterosclerose. Isso aqui, gente, vai dificultar a passagem depois do sangue, né? E pode ocasionar aí problemas sérios no futuro. Como, imagina se essa gordura passa para um capilar desse, que é bem fininho. Aí ele deixa, ó, de passar sangue aqui, se entope aqui a obstrução do nutriente. Aí deixa de oxigenar um tecido. Aí a gente conhece aí como o AVC, o infarto. Então, quando alguma área do órgão não está recebendo sangue como deveria, né, aí ser irradiado por conta dessa aterosclerose, né, desse acúmulo de gordura, pode ocasionar aí uma fatalidade, né, o indivíduo nem sobreviver. A gente chama que é infarto. O AVC, ele é um acidente vascular cerebral, que é quando também o coração, né, o problema está ligado aí ao coração. Essa artéria, o sangue não está sendo oxigenado como deveria, né, que não está levando o sangue como deveria para o coração, ou então ocasiona aí um rompimento na artéria, aí a gente chama de AVC, tá? Hipertensão, pressão alta, né, também acontece, o sangue precisa ser bombeado com maior pressão, pode ser também relacionado à genética, tá? Infelizmente, quando é relacionado à genética é inevitável, mas tem tratamento, né? Tem controle, certo? Mas tirando isso aí, a parte da genética, a questão da hipertensão pulmonar, ela pode ser evitada, né? Com alimentação, atividade física, tudo isso aí com controle, em relação a você tendo uma alimentação balanceada, juntando aí com atividade física, né? Diária, contínua. Tudo isso aí vai impedir que você acumule essas gorduras nas placas das veias, das artérias, e peça aí que os nutrientes, que o oxigênio circule e você tem algum problema. Bom, outro problema é a trombose, que é a formação de coálagos, trombos na corrente sanguínea, que geralmente vai se manifestar nas pernas, tá? Mas se não tratada, ela pode ser levada aí para o pulmão, para o coração, e pode causar até a morte, tá? Levando o indivíduo à morte. E a gente também pode citar aí as varizes, né? O que seriam as varizes, gente? As varizes nada mais que o sangue que não está conseguindo ser bombeado adequadamente, né? Essas varizes, elas são de causa genética. Então, para você saber se vai ter varizes, basta observar sua mãe, né, sua avó, alguém de sua família que tenha que tenha varizes, você pode ter também. Porém, você pode minimizar isso aí. Varize tem tratamento, né? Você pode, por cirurgia, também remover esses vasos, ou, né, por algum tratamento. Mas, se você fizer a atividade física adequada, né, principalmente atividades ali na panturrilha, exercício direitinho, a panturrilha funciona como se fosse o nosso coração da perna, porque ela bombeia o sangue da parte, tá, inferior, né, para o coração. Ela bombeia o sangue ali dos membros das pernas para o coração. Então, a panturrilha é bastante importante para isso. Então, é bom praticar atividade física e não relaxar aí com ela, porque ela é o nosso segundo coração, né? Então, só um resuminho aqui pra gente concluir, tá? Nossa aula, gente. Só pra gente concluir a aula e dar um resuminho, certo? A gente tem aqui a veia, que ela possui
ela é formada do tecido conjuntivo, fibroso, músculo liso e o endotélio. E a veia vai ter uma válvulazinha aqui que vai impedir, né, que o sangue retorne, e sim que ele consiga seguir o seu caminho para o coração. Essa veia, ela vai se ramificar em vênulas e formar os capilares, tá? Que é onde vai ter as trocas gasosas. Como a artéria, ela também vai haver essa ramificação e a arteríola vai formar os capilares. A artéria, ela tem um aparelho mais espessa, ela não tem a válvula, tá? Que o sangue percorre livre aí, uma velocidade maior, pressão maior, o músculo liso, o tecido conjuntivo e também o endotélio, certo? E o coração, o nosso coração, ele é formado pelas veias cava superior e inferior, que vão levar o sangue, né? Elas vão trazer o sangue para o coração, que vai entrar aqui pelo átrio, tá? O átrio direito vai desembocar no ventrículo direito e pela veia pulmonar, certo? E pela artéria pulmonar, aliás, esse sangue vai ser levado para os pulmões. Chegando lá dos pulmões, ele vai ser oxigenado, né? Vai haver as trocas gasosas, né? O processo de hematose. Aí ele vai desembocar aqui no átrio esquerdo, pela veia pulmonar, ventrículo esquerdo, e depois seguir pela artéria aorta, certo? Que vai ser devolvido para o corpo. Esse sangue vai ser devolvido para o corpo oxigenado. Essa parte aqui, se a gente for observar direitinho, na parte direita sempre vai ter o sangue venoso, na parte esquerda do coração o sangue, né, oxigenado, arterial, que a gente chama, tá? Tem a pequena e grande circulação. A pequena circulação vai ser o sangue do coração para o pulmão, do pulmão para o coração. E a grande circulação sistêmica é o percurso todo, certo? Das células da parte do corpo, que é levado para o coração. Do coração ele vai para o pulmão, é oxigenado, depois é devolvido para o coração e vai de novo para os outros órgãos e tecidos e outras partes da célula. Encontrar todos os nossos tecidos, né? Encontrar todas as células, tá? Oxigenado. Então, a grande circulação ela envolve todo o processo, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Tenham cuidado aí com a alimentação de vocês, né? Façam atividade física, tenham uma vida saudável para evitar os problemas que a gente viu, né? As doenças relacionadas ao sistema circulatório, certo? Façam aí seus resumos. Se quiser repetir a aula e tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Aqui eu sempre deixo meu contato aqui para vocês. E espero ter ajudado vocês, tá, gente? Até a próxima. Fique com Deus e tchau, tchau.